Olá pessoal, tudo bem? Rafael Martins, fundador do Ministério Arca da Vida. Bom, estamos aqui em mais uma nova etapa de entrevistas com pastores, homens de Deus, homens com grande, mas grande unção, homens comprometidos com a palavra e com a obra de Deus. Bom, hoje estou aqui com um grande, literalmente um grande homem de Deus, né? Uma pessoa que tem uma história muito bonita para contar para vocês, está numa caminhada, começou numa caminhada difícil, o que eu sempre quero passar para vocês, né? Não só meu irmão, como a minha irmã. A caminhada em Cristo, ela não é fácil, né? Ela é uma olaria, né? Você passa por um moído grande e depois, com a sua persistência, com a sua fé, aí você vê que a obra ela é maravilhosa. E mais uma vez quero dizer para vocês que eu estou com um grande homem de Deus aqui ao meu lado, Reverendo Lito, né? Tudo bom? Tudo bem. Bom, Lito? Tudo bem. Para nós é um prazer estar com você aqui nessa igreja, né? Igreja Ebenezer. Qual o quilômetro daqui de Aldeia? Quilômetro 13. 13 de Aldeia. Tá, então assim, que eu queria já fazer alguns desafios interessantes para você. Eu queria que você dissesse para a gente como é que começou, como é que foi esse seu chamado, né? Quando Deus tocou no seu coração para que você chegasse aonde você está chegando, né? Numa igreja belíssima, né? São 3 hectares, né? Que você falou. Para quem não conhece a Aldeia fica um município daqui de Pernambuco, né? Para quem estão nos assistindo de fora, né? É uma região, como é que a gente pode falar? Mata Atlântica. Mata Atlântica, né? Um clima extremamente agradável, né? E a Igreja Ebenezer está sendo uma igreja privilegiada, que depois vocês vão ver algumas tomadas, né? Está numa área muito verde, muito gostosa, né? Uma área bem natural de 3 hectares. E agora estamos aqui com Lito. Lito, diga sua história, como começou, como é que começou essa sua caminhada em Cristo e até hoje, né? Assumindo essa igreja, né? Vai fazer amanhã um ano. Um ano. Né? Um ano de parou. Então a história agora é contigo. Diga lá. Bem, eu fui criado no lar que não é cristão. Nós éramos católicos romanos do IBGE, como é dito. Certo. Nós íamos para a missa só em datas especiais, casamento, batizado e missa de 7º dia. E assim eu fui criado sem um contato efetivo com a igreja. Quando eu conheci a minha esposa, a Deisiane, em 1992, Deisiane ela fazia parte do coral da Igreja Batista e eu ainda tentei frequentar alguns cultos, mas confesso que não me adaptei. Mesmo assim, nós respeitávamos a posição dela, ela como evangélica e eu cristão nominal, né? Casamos em 1999 e continuávamos afastados da igreja. Ela, muito sabiamente, não foi mais para a igreja para me acompanhar, porque isso inclusive é bíblico, se chama julgo desigual. Não deveria nem ter acontecido o nosso casamento, por ela ser evangélica e eu não ser evangélico. E tem até uma história curiosa nesse meio aí, porque quando nós fomos casar, eu procurei a igreja batista e o pastor me disse que não poderia fazer meu casamento por não ser evangélico, batizado e membro. Eu procurei a igreja presbiteriana, também da família dela frequentava, o avô dela presbítero, e não permitiram a nossa união. Eu fui para a igreja católica e o padre também não quis fazer o nosso casamento porque ela não tinha sido batizada na igreja católica. Eita. Enfim, eu conheci um homem de Deus, o pastor Walter. Esse pastor, ele me disse
coisas que realmente mudou minha vida naquele momento. Ele disse que daria a bênção matrimonial e não podia ser na igreja, porque eu não era membro da igreja, mas ele me casaria num espaço, num salão de festa, aonde eu quisesse. Num espaço aberto, desde que não fosse vamos botar assim, numa casa de Deus, né? Mas se eu começasse a frequentar aquela igreja, assim poderia ser. E terminou que eu casei no Seminário Batista, lá na Rua Padre Inglês, 1999. Foi uma cerimônia belíssima. E por algum tempo eu frequentei a igreja do pastor Walter. Foi tempo que o pastor Walter foi transferido, mas eu sempre tive uma aversão a evangélicos por conta daquela coisa da imposição. Eu não conhecia a palavra de Deus e preferi me afastar. E aí entra na minha questão, na minha conversão. Como é que funcionou isso? Em 2010, eu estava de férias com a família em Santa Catarina, fazendo uma travessia de barco. Com minha esposa e meus filhos, nós íamos para uma ilha. E o barco balançava muito. Interessante é que o rapaz que conduzia a embarcação disse assim: olha, faz 25 anos que nós estamos trabalhando aqui, nunca teve um acidente. Eu digo, 25 anos é muito tempo, então está mais próximo de acontecer um. A lógica é essa. E eu me apeguei com meus filhos, abracei todos de colete salva-vida, eu abracei eles, e eu me lembro que a única coisa que eu poderia fazer naquele momento era conversar com Deus e pedir a Ele que Ele protegesse, o barco fosse e voltasse. Mas eu queria prometer algo que eu pudesse cumprir. E na hora me veio algumas promessas que eu até cheguei a verbalizar mentalmente. Eu disse assim: Senhor, leva esse barco, traz esse barco, e eu não bebo mais um gole de álcool. Na mesma hora que eu disse isso, eu digo: não, Senhor, eu não vou poder cumprir isso. Eu sei que eu vou falhar na minha promessa. E eu tentei ver algumas coisas que eu pudesse cumprir, até que eu disse: Senhor, se o Senhor conduzir esse barco e trouxer, eu vou 7 finais de semana seguidos para a missa. Era o que eu podia cumprir. Eu tinha que ser honesto com o Senhor. O barco foi, voltou, eu comecei a frequentar as missas. Como nessa época eu tinha uma construtora, uma instaladora, eu viajava muito, e onde eu estivesse no Brasil, eu ia para a missa para cumprir aquela promessa. Foi em Salvador, no bairro da Pituba. Eu estava assistindo uma missa, quando o padre começou a fazer a fila para a Eucaristia. Eu chorava no banco copiosamente, porque eu não me sentia digno de estar naquela fila. Eu achava que eu teria que marcar um dia para confessar o padre, pagar a penitência. E eu fiquei muito decidido naquele momento a mudar a minha vida. Eu disse: não, eu quero estar digno, ser digno de estar na presença do Senhor. Então eu saí dali decidido. Coincidiu que um grande amigo meu, Sérgio Lins, num domingo, ele me chamou para fazer o cursilho. Eu perguntei a ele, eu acho que todo mundo que fez cursilho tem essa pergunta: o que é um cursilho? Exato. Aí ele disse para mim: olha, eu também não sei, mas me disseram que é algo muito bom e todo mundo que vai volta melhor do que foi. Bora comigo para eu não ir só? Eu confesso que eu titubeei, mas ele me disse a palavra mágica. Ele disse assim: eu pago a sua inscrição. Pronto. Eu digo: eu vou. E fui. Essa que é boa. Passei. O cursilho, para quem não conhece, começa numa quinta-feira à noite e vai até o domingo à noite. Na quinta-feira não aconteceu nada. Na sexta eu também continuava sem entender nada. E no sábado, por volta das 18 horas, aí eu não posso revelar, porque o cursilho tem as suas particularidades. É um horário impactante, a partir daí. Conheço bem. 18 horas do dia 20 de julho de 2014. Tem essa data e hora gravada no meu coração, foi quando eu tive um encontro com a sarça ardente. Eu encontrei o Senhor face a face. E ali houve a minha conversão. Dali para frente, eu estava certo das minhas convicções como cristão e decidi trabalhar na obra, ser um membro de alguma igreja, estar no banco, tanto nos bastidores como também atuando de repente numa liderança. Mas pastor
não passava pela minha Quer cabeça. dizer, você queria contribuir de alguma forma dentro da igreja, né? Trabalhando, ou frequentando, ajudando. Assim, aí você também dizimava. Como é que era Não, isso? essa questão de dizimar, o último a se converter é o bolso. E o primeiro a esfriar também é o bolso. É o bolso. Eu ofertava, eu não dizimava. Até porque eu estava passando uma crise financeira, eu vinha de uma empresa que tinha falido e eu não tinha recursos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser fiel no pouco e no muito. Mas eu não entendia, eu era um recém-convertido, tudo para mim era muita novidade. Eu encontrei um amigo que me convidou para fazer o seminário. Tudo bem, eu vou fazer o seminário, mas não necessariamente eu vou ser pastor. Eu vou fazer o seminário para aprender, para conhecer, para entender melhor. E entrei no seminário em fevereiro de 2015. Mas o seminário que você diz é o CETEC? O CETEC. Então você já foi convidado para participar do CETEC, que hoje é o nosso CETEC da Trindade, mas você falou assim, eu vou tocando, né? Eu vou lá estudar, conhecer um pouco da palavra, até mesmo para entender, porque tudo aquilo começava a fazer sentido na minha vida. O Evangelho, a vida de Cristo, as Escrituras. Eu não lia a Bíblia com frequência, na verdade eu nem lia a Bíblia, eu comecei a ler no seminário. E foram 5 longos anos, né, no seminário. Por quê? Por que os 5 longos anos? Porque eu estava vivendo um deserto, empresa quebrada, eu tinha dificuldade de botar um combustível para ir até o seminário, e enfim, mas eu perseverei e concluí. Nesse ínterim, aconteceu que o chamado começou a ser latente no meu coração. Foi aumentando. Foi aumentando. E eu disse, não, deve ser algo da carne, porque quando você está fazendo seminário, você tem que ter muita intimidade para entender o que vem da carne e o que é realmente um chamado de Deus. E durante esses 5 anos, algumas coisas validaram esse meu chamado. Algumas pessoas oraram, revelaram, sem me conhecer, que tinha um propósito de um chamado pastoral. Mas, mesmo assim, eu ainda estava naquela de não acreditar. Você ainda estava, tipo assim, não, vamos esperar mais devagar. Um pouco. Né? Vamos devagar, exatamente. Quando foi em março de 2020, início da pandemia, nós fizemos um encontro de casais com Cristo e o arcebispo Dom Paulo Garcia, ele me chamou e disse que naquele ano de 2020 ele iria me ordenar. Para mim foi uma grata surpresa, eu recebi com muita alegria no coração, mas veio pandemia, fechou tudo, e, enfim. Quando foi em agosto, nós tivemos uma reunião, onde foi marcado a data da ordenação, dia 3 de dezembro de 2020. Certo. E lá eu fui consagrado presbítero da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Qual é o sentimento? Quando você vê quem você era, né? Isso é importante o pessoal saber. Você que está nos assistindo, essa caminhada em Cristo, ela é muito importante para você ver que realmente são homens de Deus que estavam no mundo, participando do mundo e tiveram, de alguma forma, um chamado que você pode estar tendo, que você, irmão, você e minha irmã pode estar tendo e que vocês ainda não despertaram para isso, né? Então, assim, é importante esse depoimento do reverendo Lito. Aonde é que você sentiu que realmente era seu caminho, era seu propósito, depois que Dom Paulo te deu essa informação que você ia ser consagrado, e qual é o sentimento? Que sentimento você teve naquela hora? O que veio à sua cabeça? Passou algum filme?
passado, meio, né? Como é que se diz? Passado, presente e até mesmo o futuro. O chamado ele veio quando eu comecei um ministério que hoje completará 4 anos. O Café com Deus. O que é o Café com Deus? Nós íamos para o culto das 17 horas e lá vários pregadores, Dom Paulo e outros. E quando saímos do culto, tem um amigo que ele ficava sem entender, porque o culto é diferente de uma aula. Você não tem como interagir, perguntar, participar. Ele me chamava e dizia, vamos tomar um café lá em casa? Eu ia tomar um café na casa dele. E nesse café eu começava a tirar as dúvidas dele de acordo com as escrituras, baseado naquilo que eu havia aprendido no seminário. E nós chamamos aquele momento ali de Café com Deus. Isso foi crescendo. Algumas pessoas se interessaram e começaram a participar dessas reuniões. E começou o grupo a crescer, a criar volume. E nesse meio as pessoas já começavam a me chamar de pastor, mesmo antes de ser ordenado. Pastor, pastor. E eu entendi que era um chamado. E quando houve realmente a confirmação, né? Eu recebi com muito temor e tremor. E eu confesso que a primeira vez que eu botei essa roupa foi difícil. Eu me olhava no espelho e não me enxergava um pastor, um presbítero. Eu achava que faltava algo ainda na minha vida. E fiquei tudo muita novidade, é uma coisa bem difícil de aceitar, mas eu fui me acostumando, me adaptando. Já tinha o reconhecimento do público, depois teve o reconhecimento do bispo e de Deus, e agora eu confesso que um ano passado eu estou mais tranquilo. Está mais familiarizado, mais familiarizado. Né? Com tudo, né? Bom, e essa igreja aqui? Belíssima, né? Igreja Ebenezer. Né? Como é que você encontrou essa pérola aqui? Vamos supor, como é que foi esse casamento? Né? Posso dizer. É interessante, porque eu na minha ordenação eu disse para o bispo, olha, eu não vou querer ficar aqui na catedral. Eu quero sair, eu quero ter uma igreja, eu quero ter pessoas para cuidar. E o meu desejo era fazer uma igreja em Jardim São Paulo, onde eu nasci e me criei. Mas quisera Deus que eu viesse aqui para a aldeia. Alguns irmãos me chamaram, me consultaram. Eu fui ordenado 3 de dezembro de 2020. No dia, acho que 20 de janeiro, um mês e pouquinho depois, eu comecei a receber ligações. Olha, a gente está precisando de uma igreja episcopal aqui em aldeia, você não quer ser o nosso pároco? Eu digo, eu vou consultar o bispo. Consultei o bispo abraçou a ideia e me deu carta branca para iniciar. Mas iniciar uma igreja do zero, de uma pessoa recém-ordenada, sem nunca ter tido essa experiência, foi algo desafiador. Esse dia, né? Esse convívio, né? Porque por mais que você tenha sido preparado nas escrituras, né? Vamos supor assim, na escola, né? Eu acredito que esse convívio do dia a dia é diferente. É diferente. Então, o primeiro batizado, o primeiro funeral, o primeiro casamento, tudo foi muito, muito novo. E começamos inicialmente no quilômetro 11,5, no Espaço Cristão. Ah, tá. Na do lado direito, né? Daqui para lá, né? Isso. Onde hoje acontecem os cursilhos, encontro de casais. Mas o arcebispo disse, olha, você só vai poder ficar aqui 3 finais de semana. Depois você vai ter que arrumar um espaço ou pregar na casa dos irmãos. Porque nós não temos como continuar com a igreja, porque iria chocar com os eventos. Então, numa reunião na casa de um membro aqui da igreja, nós queríamos um espaço. 10 horas da noite, ele deu um estalo. Aí ele disse assim, meu pai tem uma granja no quilômetro 13, que tal a gente dar um pulinho lá? Eu digo, quando? Agora. Aí ele disse, mas é 10 horas da noite, isso não tem problema. Não tem problema, vamos agora. Chegamos aqui, porteira fechada, cachorro latindo,
pulamos o muro, porque o pai dele é o dono, pulamos o muro, chamamos o caseiro abriu. Quando eu olhei esse espaço aqui, eu digo, é aqui que vai ser. E nós chegamos aqui, a estrutura não é essa que você está vendo, era uma estrutura muito precária, mas com a ajuda do Senhor e alguns membros, nós começamos a trabalhar. Interessante é que, como eu estava te falando, Rafael, nos primeiros meses de pandemia, nós pregávamos para as plantas. O jardim é belíssimo, então nós estávamos com a estrutura montada. E qual era a nossa estrutura? Um caixa de som comprado na Rua da Concórdia. Opa! Com um microfone, um violão e uma pessoa com um celular filmando, divulgando pelo Instagram. E foram 1 mês e meio, todos os domingos nessa pisada. Poxa, até que nós reformamos o templo e conseguimos entrar. O templo pronto, eu contraio Covid. Quando eu volto do Covid, decreto do governo, fecha de novo. E nessa pisada foram-se alguns meses pregando para banco, pregando para as paredes e os jardins, mas o Senhor tinha um propósito. No dia 20 de fevereiro de 2021, um dia antes da inauguração oficial da paróquia, eu estava em casa, recém-ordenado, tudo muito novo, assumindo um compromisso financeiro grande. Eu me sentia fraco, eu me sentia incapaz de estar à frente de uma congregação. Um irmão da Assembleia de Deus ligou para mim e disse assim: olha, eu liguei para lhe dar os parabéns, mas eu tenho uma palavra da parte do Senhor para lhe entregar. Eu digo, me entregue. Entregue. Aí ele disse, olha, Apocalipse 3:8, eu digo, logo Apocalipse, não tinha um evangelho não, mas eu fui na palavra Apocalipse 3:8, e a palavra de Deus em Apocalipse 3:8 diz que eu conheço as tuas obras, sei que tu tem pouca força, mas não negaste o meu nome, obedeceste os meus mandamentos, e a porta que eu vou abrir, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Amém. Então, aquilo ali para mim foi a certeza de que eu estava no caminho certo. No caminho certo. E vieram as dificuldades, para hoje nós estarmos aqui, mas com a graça de Deus, completando um ano, com um número de paroquianos já bom para um ano de paróquia, nós estamos contando vitória em cima de vitória e milagres em cima de milagres. Que coisa boa. Bom, agora nós vamos finalizar da seguinte forma. Aguarda aí que o nosso reverendo Lito vai dar 2 palavras, né? Tema livre, conforme nós combinamos. E fica tranquilo, nós vamos fazer várias tomadas aqui da igreja, vamos divulgar bem a igreja do reverendo, porque é um espaço muito bonito, um verde espetacular. Inclusive parece que o senhor falou para mim que tem um projeto de abrir também para eventos, né? Sim. Né? Agora veja bem, eventos católicos, eventos sociais, casamentos, né? Casamentos. Né, pastor? E, de certa forma, a igreja estará aberta aí para a comunidade, né? Para a região. Quais são os horários dos seus cultos e os dias? Domingo, 10 horas da manhã e na quarta-feira, 19h30. Nós temos um projeto esse ano para ampliarmos o culto para as 5 da tarde, também aos domingos. Para nós termos para atender o público que gosta de ficar um pouco mais tarde na cama, principalmente aqui em Aldeia, que o clima é bem tranquilo. Então, estamos estudando essa possibilidade de termos o culto também às 17 horas. Tá. Endereço? Aqui tem 2 endereços. Rua Albertina Albert, número 459, Aldeia dos Camarais, Camaragibe. Mas aparece também Avenida Ministro Marcos Freire, 459, o número é o mesmo. Mas é fácil, no quilômetro 13, na esquina da rua, tem a placa, quilômetro 13. Você entra nessa rua, 500 metros do lado esquerdo,
Como referência, nós temos o condomínio Luar de Aldeia e também no final dessa rua o Hotel Campestre de Aldeia, que serve como referência. Pronto. Ótimo. Bom, meu irmão, minha irmã, está aqui. Inscreva-se no nosso canal, tá? Não deixe de se inscrever, é muito importante a sua inscrição para nós. E tem um recadinho agora final do Pastor Lito, né? Referente o endereço, né? Se vocês têm Instagram, né? Aí você pode divulgar o Instagram, que também vamos estar colocando no link abaixo. E alguma conta bancária para quem quiser fazer a sua contribuição para a sua igreja, fique à vontade. Nós temos o Instagram, que é @paróquia Ebenezer. Lá nossos cultos são transmitidos. Nós temos também um canal no YouTube, contamos com a inscrição de vocês, Paróquia Ebenezer também. Certo. Nós temos nossa conta, que está em nome do nosso tesoureiro, porque abrir uma igreja demanda um tempo. Certo. Depois de um ano, nós conseguimos o nosso CNPJ. Então, a conta ainda está em nome de uma pessoa física, assim como o Pix, certo. O Paulo Soares, que vocês verão aí, essa conta corrente, mais o número do Pix. Contamos com a ajuda de vocês, a obra precisa de recurso, nós temos vários projetos em andamento e esses projetos necessitam de recursos, mas sabemos que Deus provê todas as nossas necessidades. Exato. Ok, então tá bom. Agradecemos a você, meu irmão, minha irmã. Até a próxima. Muito obrigado e estamos aí. Ministério Arca da Vida à sua disposição. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau.